Existe uma doença relacionada às glândulas adrenais que é conhecida como doença de Addison, caracterizada pela hipoatividade das glândulas suprarrenais, o que interfere diretamente no equilíbrio sódio, potássio e água, fazendo com que a pressão arterial caia a níveis extremamente perigosos. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje em Sistema Endócrino. Após a vinheta, estudo das adrenais ou suprarrenais, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, sempre novas videoaulas, todas as semanas, material para download, exercícios comentados, sempre na descrição de todos os vídeos. E hoje venho até você para conversar sobre sistema endócrino, mais especificamente sobre as glândulas adrenais ou suprarrenais. Professor Billy Paul, o que devemos saber classicamente sobre as glândulas adrenais, também conhecidas como suprarrenais? São glândulas duplas localizadas na região crânio-medialmente aos rins, ou seja, na região cranial ou superior do seu sistema renal. E são glândulas extremamente importantes, pois respondem ao estresse, preparam o seu organismo para as reações ou para as decisões que você precise tomar nas situações estressantes do dia a dia. Primeira coisa importante sobre o estudo das glândulas adrenais é a sua anatomia, que é uma anatomia bem particular. Professor, em que consiste essa anatomia? Aqui nós estamos dando uma olhada na composição dos rins e em cima dos rins você encontra essas duas formações aqui amareladas que estão representando nesse esquema as glândulas adrenais. Duas glândulas adrenais, uma em cima da região crânio do seu sistema de rins. Se a gente fizer um corte transversal na glândula e virar ela de frente, você vai observar essas regiões aqui. Uma região básica, que é o córtex, e uma região outra, que é a medula, que é uma região mais central da estrutura glandular. Essa região cortical da glândula adrenal, ela apresenta uma subdivisão. A primeira subdivisão, que é a área mais externa, ok, desse córtex da glândula suprarrenal, é chamada de zona glomerulosa externa, responsável por um hormônio mineralocorticoide chamado de aldosterona. A aldosterona atua diretamente nos túbulos renais, aumentando a sua permeabilidade ao sódio. Vamos conversar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. A região mais intermediária, que é essa região aqui, do córtex da adrenal, ela é chamada de zona fasciculada e é responsável pela produção de um corticoide muito conhecido chamado de cortisol. A região mais interna aqui, do córtex da adrenal é chamado então de zona reticular e é responsável por produzir um hormônio que é precursor de hormônios andrógenos, ou seja, hormônios sexuais, conhecido como pela sigla DEA. Esta é a sigla clássica que define esses hormônios, ou seja, testosterona, hormônio sexual masculino, estrógeno, hormônio sexual feminino, eles podem ser metabolizados e sintetizados a partir do DEA. E a região medular da glândula, que é uma porção bastante proeminente na glândula suprarrenal,
produz as catecolaminas, que é o hormônio adrenalina e a noradrenalina. Tá certo? Então nós vamos exatamente dar uma estudada sobre todos esses hormônios das adrenais. E quais são esses tipos de hormônios? Vamos lá, vamos categorizar. Na região da medula você tem os hormônios denominados de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. E na região do córtex você tem os corticosteroides, o mineralocorticoides, glicocorticoides e esteroides precursores de hormônios sexuais. Então esses são os hormônios totais que são produzidos pela glândula adrenal. E vamos lá, funções hormonais, começando pela aldosterona, que é um hormônio mineralocorticoide. O que a aldosterona faz? Promove a reabsorção de sódio, que é a retirada de sódio que seria naturalmente eliminado pela urina, aumenta a permeabilidade dos túbulos renais ao sódio, de modo que eles sejam reabsorvidos, ou seja, devolvidos à corrente sanguínea. Aumentando a concentração de sódio, ok, nos capilares peritubulares, que são os capilares que revestem os túbulos dos néfrons renais, isso faz com que ocorra uma pressão osmótica, fazendo com que a água também seja absorvida devido à diferença de tonicidade entre esse sangue dos capilares peritubulares com o interior dos túbulos dos néfrons renais, ok? Ou seja, o sódio vem primeiro e a água vem depois. Professor, além da pressão osmótica, o que faz a água ser reabsorvida, ser facilitada essa reabsorção? Um hormônio chamado de ADH, hormônio secretado pela neurohipófise antidiurético. Ele então aumenta a permeabilidade dos túbulos à água, facilitando então a abertura das proteínas aquaporina, fazendo com que a água então seja reabsorvida, devolvida à corrente sanguínea, aumentando a volemia do sangue, subindo a pressão arterial. Show de bola? Então olha só, o aumento da pressão arterial e a volemia leva também à regulação do balanço eletrolítico. Na verdade, a aldosterona atua no mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, mecanismo esse muito bem explicado em detalhes na aula lá de Fisiologia do Néfron, disponível aqui no nosso canal, na playlist de Fisiologia Humana. Você pode dar uma olhada lá que você vai encontrar. O cortisol, também denominado de hidrocortisona, que é um corticoide, tá certo? O que é que ele faz? Liberado nas situações de estresse, ele promove a síntese de glicose a partir de gordura, a partir de proteínas, ou seja, a partir de ácidos graxos, a partir de aminoácidos. Por isso que ele é denominado de glicocorticoide, tá? Glicocorticoide. Porque promove a produção de glicose a partir de ácidos graxos de gorduras e aminoácidos derivados de proteínas. Processo este que é denominado de gliconeogênese. Beleza? A gliconeogênese é exatamente quando você tem a síntese de glicose a partir de compostos derivados de gordura ou de proteínas. Não confundir com glicogenólise, que é a quebra de glicogênio que ocorre no fígado, liberando glicose para a corrente sanguínea. Tá certo? Não confundir, são coisas diferentes. Ora, como você tem a síntese de glicose, entendido no organismo, então você pode dizer que o cortisol ele é hiperglicemiante, porque aumenta os níveis de glicose na corrente sanguínea. Ora, e como o processo envolve quebra de gordura para a liberação de ácidos graxos que são metabolizados especificamente para a síntese de glicose, você chama esse processo de lipólise.
lipólise. Observação IPC. O cortisol ou hidrocortisona possui também efeito anti-inflamatório e anti-alérgico. Por isso que existe uma série de tratamentos clínicos onde se utiliza de cortisol exatamente para controle inflamatório e redução de respostas alérgicas. Beleza? Outra coisa importante é que a aldosterona e o cortisol, a sua secreção pelas glândulas adrenais é controlado por um hormônio trófico da adenohipófise conhecido como ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Belezinha? Certo? Nós vimos lá no estudo da adenohipófise que ela produz e secreta hormônios que nutrem outras glândulas. E neste caso, quem nutre as adrenais é o ACTH. Os esteroides sexuais, que são andrógenos fracos, eles na verdade suplementam os andrógenos gonadais, aqueles que são produzidos pelas gônadas, testículo e ovário, tá? E esses andrógenos aí podem ser convertidos em testosterona e estrógeno. São produzidos em pequena quantidade. E dentro desse grupo você tem o DEA, desidroepiandrosterona. É esse hormônio aí que é da adrenal e que suplementa a síntese de hormônios sexuais. Ok? Todos esses hormônios supracitados estão relacionados ao córtex da adrenal, a zona mais periférica, a zona intermediária ou a zona mais interna da região cortical. Chegamos então na medula das glândulas adrenais, onde você tem a adrenalina ou epinefrina, que é um hormônio liberado nas situações de estresse, principalmente de raiva, também de medo, que serve para preparar o organismo exatamente para essas situações, de modo que você possa tomar duas decisões: a decisão de ataque ou a decisão de fuga. Beleza? Ele provoca contração dos vasos sanguíneos, vasoconstricção, aumenta a taxa de glicose no sangue, porque também auxilia ou promove o processo de gliconeogênese, assim como o cortisol, e redistribui sangue para órgãos e músculos. Por isso que se diz que o indivíduo fica pálido quando ele sofre, por exemplo, uma reação de medo intenso, porque todo o fluxo sanguíneo ele é redirecionado da periferia corporal para tecidos musculares, para as regiões mais centrais. Inclusive o fluxo de sangue a nível do sistema digestório é bastante reduzido. O sistema digestório às vezes até para nesse tipo de situação. São mudanças fisiológicas importantes que acontecem para que você se prepare então para o que vem depois. Ou seja, para as decisões que você vai tomar logo após essa reação. A noradrenalina, que é um composto muito parecido com a adrenalina, atua em conjunto com a epinefrina nas respostas às situações de estresse. A noradrenalina é o neurotransmissor específico que acelera os batimentos cardíacos, fazendo com que você desenvolva um processo de taquicardia que é natural nesta situação, exatamente para aumentar o fluxo sanguíneo pelos seus tecidos, ativando então as respostas. Mas, claro que aumenta o débito cardíaco, aumenta o fluxo sanguíneo, isso pode levar ao aumento da pressão arterial, o que pode tornar as coisas extremamente perigosas. Então a noradrenalina também, a sua quantidade, tá certo? A sua atividade mantém a pressão arterial em níveis normais. Tanto a adrenalina quanto a noradrenalina são produzidos a partir do aminoácido tirosina, tá certo? Que você consome normalmente no processo alimentar. Beleza? Show de bola? Então essas são as funções específicas dos hormônios relacionados às adrenais. Mas antes da gente encerrar, vamos dar uma analisada em duas patologias importantes, duas doenças clássicas que envolvem as glândulas suprarrenais.
Uma delas é esta que a gente vai analisar, mas antes da gente falar sobre ela, vamos lá. Eu posso ter situações de disfunção das glândulas adrenais. Uma das disfunções é a hipoatividade da glândula adrenal, onde acarreta uma produção inadequada dos hormônios, principalmente os corticosteroides, ou seja, o cortisol. Também o mineralocorticoide, aldosterona e o hormônio DEA, que é o andrógeno sexual. Beleza? Observe que todos os hormônios aqui, a produção inadequada desses hormônios, que é a hipoatividade, caracterizado pela hipoatividade da glândula, são dos hormônios corticais, os hormônios produzidos pelo córtex da adrenal. Beleza? E aí nós temos uma doença relacionada à hipoatividade, que é a doença de Addison. Nós abrimos o vídeo comentando sobre ela. Caracteriza a hiperatividade da glândula. Isso vai afetar o equilíbrio nos níveis de sódio, potássio e água. E você sabe que sódio, potássio e água têm ligação direta com o controle e manutenção estável da pressão arterial. Então isso vai interferir no controle da pressão arterial. Observação IPC, que é a observação importante pra cacete. A deficiência de corticosteroides causa sensibilidade extrema à insulina, ou seja, hipersensibilidade, o que pode levar o indivíduo a um quadro extremo de hipoglicemia, redução muito considerável dos níveis de glicose na corrente sanguínea. A pressão arterial também pode cair a níveis perigosos, devido a afetar o equilíbrio sódio, potássio e água. A pessoa não consegue produzir mais cortisol em situações de estresse. Nas situações de estresse se exige o cortisol. Ele é o hormônio relacionado à resposta estressante. Diminui. Essa situação leva ao aumento do ACTH, corticotrofina, também conhecido por adrenocorticotrófico, que é o hormônio da adenohipófise que estimula o funcionamento das glândulas adrenais. A sintomatologia é cansaço, fraqueza, tontura ao se levantar, quando você está sentado ou quando você está deitado, manchas escuras na pele. Dá a sensação de que você está bronzeado. Olha só, comparando aqui a mão de uma pessoa com doença de Addison e a mão de uma pessoa aqui normal, você observa que há uma diferença clássica de tonalidade. O tratamento é feito com corticosteroides. Beleza? A outra patologia relacionada às glândulas adrenais, tá, é uma disfunção que está intimamente ligada à hiperatividade da glândula. É o contrário. Você tem uma produção excessiva de corticosteroides, tá certo? Como o cortisol, hipersecreção então de ACTH, do hormônio adrenocorticotrófico, tá? Estimulador do funcionamento das adrenais, secretado pela adenohipófise. A causa disso geralmente está relacionada com um tumor carcinoide, tá? É um tumor, ele está relacionado à hipófise, mas ele é um tumor não hipofisário. Então o surgimento desse tumor, desse processo de câncer, leva então a esse desequilíbrio ou hiperatividade das glândulas adrenais, porque aumenta consideravelmente a secreção de ACTH, de adrenocorticotrófico. Então faz com que a glândula ela trabalhe excessivamente, aumentando consideravelmente o nível dos seus hormônios. Tá certo? Essa doença é chamada de doença de Cushing. Sintomatologia: face em lua com uma aparência pletórica, obesidade do tronco com supraclavicular proeminente e bolsas de gorduras cervicais dorsais, sintoma este que é chamado de giba de búfalo, normalmente dedos e extremidades distais muito finos. O tratamento se dá por inibidores da adrenais como metirapona e cetoconazol, cirurgia ou radioterapia para remover tumores hipofisários. Tá certo ou não? Adrenais ou tumores produtores de ACTH ectópica. Ectópica externo à atividade da adenohipófise. E aqui você tem um indivíduo,
um indivíduo que apresenta a sintomatologia mais expressiva da doença de Cushing. Beleza? Então essas eram as informações importantes a respeito das glândulas adrenais ou suprarrenais. Outras aulas dentro de fisiologia você encontra no canal e na sequência aí seguiremos em breve analisando as demais glândulas do sistema endócrino humano. Beleza? Espero você lá. Tchau!